muito feliz por isso aqui, mas principalmente porque não só eu estou sendo alcançado com a teologia que vocês pregam, que vocês têm, enfim, mergulhado constantemente. Eu vim de um lugar onde isso não acontecia, e para mim é muito especial estar numa mesa com vocês, muito mesmo. Agradeci demais a Deus hoje, viu? Você não tem ideia. Bom, bora lá. Sem chorar antes de começar o podcast, né? Bom, tá começando aqui o nosso Isbel Talks. Olha aí, a gente brigou por esse nome, né? Fomos atrás de um nome muito bonito para esse momento, mas iniciamos hoje o Isbel Talks, que seria o podcast do Isbel, que é o Instituto Superior Brasileiro Logos. Aleluia. Olha aí que nome bonito, né? Bom, um dos patrocinadores aqui, já para começar falando a respeito disso, né? Desse podcast que vai acontecer. E a nossa ideia é transmitir isso semanalmente, tá? A gente vai definir o dia para isso ainda. Provavelmente todas as terças-feiras, quando o nosso estúdio ficar pronto, que está chegando o nosso estúdio, a gente vai estar trazendo sempre muito conhecimento para você aí na sua casa, que tem um desejo de aprender um pouco mais a respeito de diversos assuntos, né? Assuntos que afetam a sociedade hoje como um todo, e assuntos bem contemporâneos. E um deles é teologia para você, que é o que a gente vai estar conversando aqui hoje, tá? Esse é o nosso episódio de número 1. E você vai poder assistir esse podcast, o Isbel Talks, no nosso canal aqui no YouTube, no Apple Podcast e no Spotify. E também, eu já quero lembrar a você que você deve estar compartilhando esse podcast com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, curtindo aqui e se inscrevendo no nosso canal também, para que a gente propague essa mensagem aí para muitas outras pessoas. E você que já conhece essas pessoas aqui também, sabem e já experimentou, né, do que elas pregam, do que essas pessoas já interferiram de alguma forma na sua vida, também esteja compartilhando isso e patrocinando esse podcast de alguma forma, tá? Bom, a gente vai se apresentar aqui agora. Provavelmente as primeiras pessoas que vão estar assistindo esse podcast já conhecem muitos daqui, né? Mas eu vou me apresentar primeiro. Você já deve estar percebendo pelo sotaque que eu não sou daqui, não sou de Londrina. Eu não nasci aqui, não, como muitos outros nasceram. Eu sou do Nordeste. Eu vim para cá enviado pelo pastor Anderson, que é um representante da igreja missionária lá em Olinda. E cheguei aqui, caí de paraquedas no Isbel, nesse lugar maravilhoso. E fui convidado para essa missão, não só de estar aqui com vocês no podcast, mas também de estar fazendo o marketing do Isbel, né? Tocando nisso de alguma forma, para propagar essa mensagem maravilhosa, né? Bom, vamos começar apresentando aqui os convidados que já são da casa. Mas eu queria começar por você, cara. Quem é você, né? O nosso professor Adriano. Manda bala, o que é que você faz aqui no Isbel, Adriano? Eu sou professor de Novo Testamento, particularmente o apóstolo Paulo. Uma grande alegria estudar o apóstolo Paulo. Primo de Paulo, você que não sabe quem é ele. Ele é primo de Paulo. Ele andou com Paulo, né? Por onde Paulo caminhou. Faz mais ou menos uns 7 anos que eu estou aqui no Isbel e é uma alegria imensa estudar, trabalhar, refletir, compartilhar e também falar do apóstolo Paulo, né? Não tem como fugir disso. É isso aí, é isso aí. Ele literalmente é a pessoa que eu conheço assim que fala com mais clareza, né, a respeito da vida de Paulo. A gente sempre brinca sobre isso aqui, né, que ele literalmente caminhou com o apóstolo Paulo, é primo de Paulo. Bom, tá aqui do meu lado, eu falei sobre isso na pregação que ele veio aqui na Shalom, um dos maiores teólogos do Brasil, Maurício Mantovani. Aumentei a responsabilidade do cara. Jogou o sarrafo lá em cima, né? Jogou o sarrafo lá em cima. Eu sou o professor Maurício, estou aqui já dando aula no Isbel desde 96, já tem um tempinho aí, né? A gente está sempre transitando nas áreas bíblicas, né? Línguas bíblicas, contexto bíblico, teologia bíblica do texto, e sempre, né? Nessa área aí das escrituras aí. É isso aí. E palmeirense de nascença, né? Não, heresia não. Aqui a gente vai falar sério aqui nessa mesa. Vamos falar sério nessa mesa. Vamos falar Né? Sério. Palmeirense nunca, né? Mas vamos continuar aqui. Pastor Carlos, queria que você se apresentasse aí, pastor. Então, eu sou Carlos, né? E eu sou diretor-geral do Isbel desde 2009. E também foi uma missão dada por Deus aí também pela denominação, com o amparo da nossa missão internacional também. Mas antes disso, eu fazia parte, eu era diretor da extensão em Maringá, do Isbel, né? Então, lecionando as disciplinas de teologia, também liderança, algumas bíblicas também. E aí, em Londrina aqui,
mas tive mais em relação à disciplina de liderança, homilética, né? E assim, é muito bom estar com vocês aqui. O Maurício, desde que eu cheguei, já estava na instituição, o Adriano depois, o Eric também. O Eric, bom, já estou apresentando, né, Eric? Já estou te apresentando. É que você veio como aluno, né? Depois veio fazer parte da equipe. E, Lucas, bom ter você esse ano aí com a gente, né? E o ISBEL é realmente uma casa, é uma família. E a gente tem um privilégio realmente de estudar a rainha das ciências, né, como era conhecida na antiguidade, que é a teologia. Uau, eu nunca ouvi esse termo não, hein? Pastor Carlos é corintiano, viu? Pastor Carlos Sim. é corintiano, né? Nada de heresia também, né, Maurício? Não, também não. Nada de heresia, não. Agora não. Bom, nós também temos aqui na mesa, né, o Eric. Se apresenta aí, Eric. Então, eu sou o Eric. Cheguei no ISBEL também em 2009 como aluno. É bem lembrado, Carlos. Eu sempre conto a partir do dia que eu comecei a trabalhar, que foi em 2012. Mas, na verdade, eu cheguei em 2009 como aluno. E foi uma chegada muito incrível. Eu sempre falo que o que me cativou a chegar no ISBEL foram as pessoas, né? E tinha um sorriso de barra atrás do balcão, que era do Maurício. Então, foi o Maurício que me cativou a estar aqui. E eu caminhei desde lá e me formei. E foi um convite do Carlos para eu fazer parte da equipe. E desde então estou no ISBEL. Aí acho que deve fazer uns 15 anos, provavelmente, que eu já estou aqui na equipe 11 anos, né? E dentro do ISBEL eu desempenhei vários papéis. Eu cheguei para levantar o EAD e o EAD era bem embrionário, não tinha audiovisual, era apostilado, era por correspondência ainda. E meu desafio foi montar a estrutura toda e eu organizei. Quando o Adriano chegou já tinha um curso organizado, né, Adriano? Já tinha um curso organizado e o Adriano veio para somar e aí a gente foi se adaptando e se moldando dentro das necessidades. Costumo dizer que eu sou um cara versátil, então o meu chamado é ser versátil, é saber a oportunidade, poder me adaptar e servir a igreja dentro dessas oportunidades. Hoje eu trabalho com audiovisual, né, me tornei um profissional do audiovisual, tanto foto e vídeo, faço casamentos, ensaios, vídeos corporativos e por aí vai. E sirvo o ISBEL e a Shalom hoje dentro dessa esfera aí do audiovisual. Eric é o cara responsável por fazer aqueles vídeos sobrenaturais que você vai ver aí correndo da instituição, tanto da Shalom, né, quanto do ISBEL, né? Bom, e eu também estava mencionando aqui, né, antes da gente começar, que para mim é um motivo de muita alegria estar sentado nessa mesa com pessoas sérias que levam o evangelho a sério, que têm abençoado a vida de muitas pessoas, que não têm olhado ou vivido o evangelho, né, e a teologia para benefício próprio, mas sim para abençoar a vida das pessoas. E cada um de vocês já tem um impacto assim absurdo na minha vida. Cada conversa que eu tenho tido, e até lembrando da primeira aula que eu tive com o Mantovani, a matéria dele era teologia bíblica no Antigo Testamento. A primeira matéria que o cara vai sentar na sala de aula, cara, o cara mestre grego e hebraico, já vou assistir uma aula de teologia bíblica no Antigo Testamento. Essa aula aqui vai ser extremamente teórica, né? Que muitas pessoas fogem de teologia porque acham que é teoria pura, que não vai entender e tudo mais. E o nome realmente assusta, né? E uma das coisas que você falou, cara, você usou o texto lá de Emaús, né? Quando os discípulos caminhando com Jesus e eles depois conversando um com o outro dizem: meu coração se aqueceu enquanto ele falava, né? Ardia. E o coração ardia e o que Mantovani falou foi que se o coração não arder, se não houver isso no coração, de nada vale a teologia, né, cara? É verdade. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre uma teologia para o cristão comum. E não só para o cristão comum, mas para todos, né? Porque geralmente as pessoas têm a teologia como algo muito difícil de ser degustado, né? Algo que não é palatável e algo que só é para pastor. Só é para mestre, mas aqui eu não estou diante apenas, embora tenhamos professores, pastores aqui, né? Eu não estou só diante de pastores e professores, mas também de pessoas, de seres humanos. E é sobre isso que a gente vai começar aqui hoje, compartilhar nossas histórias. Uma das primeiras coisas que eu já quero trazer em pauta aqui para a gente conversar, né? É sobre como foi que você chegou, cara, direcionando para o Eric agora. Como foi que você chegou aqui do ISBEL, cara? Tipo, conte aí a sua história e qual foi o papel da sua sogra na sua vida para que você... O Lucas se apaixonou pela minha sogra, não tem jeito. Quando eu contei o que minha sogra fez por mim, ele gostou da história. E eu vou ter que contar, fazer o quê, né? Não tem como fugir, cara. Não tem como fugir.
Cara, a minha história com o ISBEL, assim, tudo passa por um chamado, né? Esse termo que se costuma usar quando Deus quer usar você. Então, eu já era incomodado com a vontade de estudar teologia por muito tempo. Eu me converti na primeira presbiteriana independente de Londrina em 96. Em 96, Maurício, foi a minha conversão. 96. Quando você chegou no ISBEL, eu estava me convertendo. Olha só, interessante, caramba. né? Eu era um adolescente, É. me converti através do skate. Jesus andava de skate na minha história. Foi no skate que eu conheci Jesus, cara. Skatista. Uma galera que andava de skate. E de lá para cá eu comecei a andar com uma galera que era muito comprometida, né, com a igreja, com as escrituras. E sempre minha galerinha era bem ligada a essa questão da espiritualidade, de grupos de oração, de evangelismo, de jejum. Então a gente orava pelos skatistas, a gente jejuava por algumas pessoas, e a gente tinha um compromisso de levar Jesus para essa galera aí. E Deus sempre me incomodou que precisava me preparar, né? Me preparar cada vez mais para eu poder levar o evangelho. Então eu sempre soube que eu queria estudar teologia. Alguns dos meus amigos se tornaram pastores e isso me incomodava bastante, que eu sentia que eu precisava também me dispor a uma formação acadêmica, né? Teológica. Mas tu já tinha uma ideia de quero ser um pastor também? Não, nunca rodou desse jeito para mim. Não, quer dizer, sim, tem um momento que a gente namora algumas ideias, né? Eu namorei a ideia de ser missionário, né? Porque tínhamos conferência missionário, o missionário era o herói da igreja. Então, essa figura do missionário herói, assim, me tocou bastante durante um tempo da minha vida. Então, eu me sentia impelido a querer ser um missionário transcultural e tal. E na década de 90 isso foi muito forte, pelo menos na IPI onde eu estava inserido, era muito forte a ideia de ser missionário transcultural. Era uma coisa heróica, assim, para a igreja nessa época. Não sei se o Maurício passou por isso, é verídico, né? É fato. É fato isso. É uma tendência. Né? Então, era uma tendência da época. Então, acho que todo jovem tinha isso, era impelido, ele era instruído a querer ser um missionário, né? Então, isso me tocava muito. Eu tinha um diário que eu escrevia, então eu tenho relatos disso, né? Eu tenho relatos desse sentimento que eu tinha dentro de mim, de querer servir transculturalmente. E de lá para cá eu fui indo e aí chega um momento da minha vida, passei num concurso público, morei 1 ano em Foz do Iguaçu e lá tive uma experiência bem diferente de igreja. Uma igreja menor, uma igreja mais familiar, né? Eu saí de uma igreja grande, de milhares de membros, acho que a IPI na época estava uns 3.000 membros, e fui para uma igreja de 50 pessoas. E isso mudou muito minha cabeça, porque lá eu tive outras experiências em Foz do Iguaçu. Quando eu volto para Londrina, eu volto para a igreja grande e já não me sinto mais inserido naquele formato muito grande. E, ao mesmo tempo, com a vontade de formação, de querer me formar na teologia. Já tinha tido uma experiência com as ciências sociais, eu tinha estudado ciências sociais na UEL, fui até o último ano das ciências sociais e decidi que eu não queria me formar em ciências sociais, eu queria teologia. E aí, conversando isso, compartilhando com a família, aí surge a minha sogra. Aí sim, a bênção. Eu estava esperando, meu irmão não vai falar não. E a minha sogra sente no coração também essa necessidade de ajudar nessa formação. A minha sogra é uma pessoa muito altruísta, ela é uma pessoa muito generosa, ela gosta muito de abençoar pessoas, financeiramente, assim. Então, na vida dela, ela já abençoou muitas pessoas financeiramente. E ela, acreditando no meu chamado, foi lá e investiu em mim. Falou, procura um seminário. E aí, na cidade de Londrina, eu saí atrás dos seminários, né? Das faculdades teológicas. Bati em algumas portas e, não citando nomes das instituições, mas eu senti muita frieza, sabe? Muita frieza. E quando eu cheguei no ISBEL, eu senti um calor. Eu sentia esse calor humano, né? O Maurício estava atrás do balcão no dia e ele me acolheu, ele perguntou quem eu era, se interessou por mim, conversou. E aquele pouco interesse foi decisivo para eu saber onde eu queria estar. Que massa, cara. Então, de lá para cá, eu permaneci no ISBEL, a minha formação foi aqui. E né, quando me perguntavam, né, meu chamado, né, só para esclarecer, eu nunca assim, quando eu entrei no ISBEL, eu entendi que o meu chamado não era específico para ser ou missionário ou ser pastor, mas era exatamente isso, era ter conhecimento teológico para ser útil onde quer que eu esteja. E hoje essa também é uma forma, como eu posso dizer, é algo que eu quero despertar nas pessoas, de que você não precisa, o seu chamado não passa só por ser pastor missionário, isso é muito reducionista para uma questão de chamado. Dentro dos seus dons e talentos, você pode servir a Deus onde quer que você esteja. E esse é o desafio do ISBEL hoje, despertar pessoas a entender que a preparação teológica, a educação teológica, ela é para a tua vida. Não importa se você vai ser um médico, se você vai ser um arquiteto, se você vai ser um pediatra, se você vai ser seja lá o que for da sua profissão. Você vai ser um cristão bem preparado, né, cara? A educação teológica vai te dirigir em tudo que você fizer. Então, quanto mais você conhecer as Escrituras de uma forma mais profunda, madura,
Isso vai guiar você em tudo que você fizer com excelência. Então, se prepare para a tua vida, né? Ah, tá, me converti, tenho uma vida com Cristo, isso tudo faz parte, mas a educação teológica, ela te leva a águas tão profundas que você consegue extrair, o teu profissionalismo vai ser afetado por isso, vai ser norteado por esse conhecimento. As pessoas que você vai atender, a sua missão na sociedade vai ser muito mais relevante. Principalmente na pegada que o Isbel tem hoje, que seria ensinar uma teologia mais pastoral, né? Que é literalmente aquilo que você vai utilizar no seu dia a dia e como você vê melhor as pessoas, como você servir melhor as pessoas, de uma forma mais calorosa, literalmente, e humana, como você falou, né? Então, eu acredito que é realmente isso, cara. Posso fazer você uma ia falar, parte aqui? mencionar. Desculpa, professor. Não. É que, só um adendo aqui, quando o Eric chegou, eu estava ali no balcão Lá e vem. eu olhei a cara dele, pode contar a história aqui, né? Pode ficar à vontade. Então, aí eu falei, puxa, esse cara tem uma cara de bicho grilo, rapaz. Deixa eu evangelizar esse cara, falar de Jesus para ele. Tá precisando de Jesus. Já tinham falado de Jesus, já era um cristão que estava chegando ali, não sabia, mas Um ano de cadeia depois, eu trabalhei na cadeia lá em Foz do Iguaçu. acabou dando né? certo. Um ano de Deus cadeia, mesmo. 4 de ciências sociais. Bom, que Mas massa. fala aí, pastor, Não, eu você ia falar só, Lucas, é que você mencionou, né, do Isbel ter esse lado mais pastoral, mais relacional, né? Mas essa é uma herança do Isbel mesmo, né? O Isbel vai completar 70 anos ano que vem e o Isbel sempre teve essa, vamos usar a palavra, essa vibe, né, essa pegada, Uhum. né, relacional, assim, de realmente possibilitar essa comunhão entre aqueles que pertencem à família do Isbel, né? Mas viver isso, viver de forma, como que eu diria isso? De uma forma devocional à Bíblia também, né? E isso parte para os relacionamentos. Então, eu estudei aqui no Isbel de 91 a 94, já era assim, né? Fiz ótimos amigos aqui, amizade com os professores. Então, não era algo assim entre o pessoal se sentir superior e a gente inferior, porque nós somos os alunos, não. Sempre muito bem tratados, né? E ver essa valorização, né, de quem chega, mesmo diante de pessoas que eram, né, catedráticas em teologia, mestres, exemplares, tanto com o conhecimento como com a vida, né? Então, pessoas que inspiravam, mas que não se sentiam superiores, né? Eram humildes no trato e realmente se relacionavam como uma família. Verdade. Então, acho que isso é uma herança mesmo do Isbel, né? Algo muito especial. Que legal, que legal. E é bom ouvir isso também de alguém que hoje é responsável praticamente pela instituição, né? Na verdade, eu não conheço muito bem essa história. Como foi que o senhor chegou no Isbel, né? Tipo, começou a trabalhar pelo Isbel e tudo mais? A minha experiência, na verdade, eu vim como aluno em 91, né? E eu tinha apenas 2 anos de conversão. A primeira vez que eu ouvi do Isbel, um grupo de seminaristas, eles foram à igreja que eu havia sido salvo, né, a Igreja Missionária Central de Maringá. Eles foram fazer um trabalho de fim de semana, e aí um grupo de seminaristas, um pregou no culto de jovens e deram testemunho. Então, e eu me lembro que me entregaram um folder do Isbel. Eu acho que eu até tenho esse folder até hoje. Tinha um pastor com uma ovelha nos braços, um cajado na mão, e ali falava da instituição. E à medida que Deus foi, né, me transformando, eu fui logo, após a minha conversão, já sentindo um chamado. Não entendia muito bem o que era isso, mas fui sentindo. E aí, né, Deus me trouxe até o Isbel. Os meus líderes viram um chamado em mim, eu também tive confirmações no meu coração. As portas se abriram, 2 anos depois da minha conversão eu estava aqui. Então, eu fiquei como aluno de 91 a 94, depois fiz um mestrado aqui no Isbel também, entre 2003 e 2006, né? E que é um Mestrado no próprio Isbel? no próprio Isbel, que era um mestrado oferecido em educação cristã e teológica. Foi muito bom, hein? Muito bom, De excepcional, excepcional Mas mesmo. agora, quem eram os professores na época? Né? Era Mantovani, já era professor? Não. No mestrado era um outro grupo Era de professores. entendi. Haviam alguns doutores que eram de fora da instituição, pessoas convidadas, alguns da própria instituição. Legal. Então foi feito um corpo docente muito bom mesmo, muito Tinha uma especial. pós-doutora, Tinha também. Gabriele Gregers. Que é bem conhecido no meio Verdade. evangélico, né? E outros ótimos professores. Mas eu chego aqui em 2009, num desafio de assumir a igreja local, que é a igreja aqui, a Igreja Missionária Comunidade Shalom, e ao mesmo tempo na transição da missão, em deixar de ser a única mantenedora do seminário
E nessa transição, o missionário, o pastor Melvin Noah, né, ele estava voltando aos Estados Unidos. Que eu nem conheço o Melvin. O O Melvin, Melvin está vai vir esse ano aposentado, ele vai chegar agora mês que vem aqui para Olha fazer aí, uma que visita legal, para a que gente. Bom. E o pastor Melvin era então o presidente do seminário, né? Então, como ele ia retornar aos Estados Unidos, e eu estava chegando em Londrina aqui, então, pela denominação que havia se tornado agora mantenedora do seminário, não mais a missão, a OMS, mas a denominação, a CONIM, então, aí eu recebi esse encargo, essa responsabilidade de assumir também a direção do ISBEL. Legal. E todos vocês estão, desde o pastor Carlos assumiu, está todo mundo servindo junto lá. Alguém chegou depois, quem chegou depois? O último a chegar na equipe foi o Adriano? Adriano, né? O Sim, o Adriano. É o mais recente. E como você, que é primo de Paulo, chegou, caiu de paraquedas nessa equipe aqui, cara? Cara, eu tenho uma história que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque desde sempre, sim, quando eu comecei a frequentar a igreja, de outras igrejas, eu sempre quis ser professor de teologia. Desde meus 17 anos, 18 anos ali, eu sempre tive isso forte no meu coração. E por conta disso, eu fui estudar teologia numa outra instituição, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Mas foi lá que eu conheci o Maurício. E eu não sei se ele sabe disso, né? Se eu já contei para ele essa história, ou se ele vai lembrar, mas uma coisa que me impactou, né, no Maurício e nessa instituição, mais especificamente no Maurício, foi numa aula se eu não me engano, de grego que nós tivemos. Eu havia prometido para ele que eu ia trazer uns DVDs com BibleWorks, um software que a gente usa para fazer análise de sintático semântica e tal, né? Só que no dia que eu ia entregar o CD para ele, os DVDs, eu tinha um compromisso com a minha família. E eu falei, não posso deixar de ir no compromisso, mas eu também queria entregar o DVD para ele, os DVDs para eles. Então foi o seguinte, eu fui para a instituição, esperei ele chegar e entreguei. Falei, professor, não vou poder ficar na sua aula hoje, eu tenho um compromisso com a minha família. E era um compromisso assim que era muito importante. E eu entreguei para eles. E a resposta dele me ganhou naquele dia. Ele falou assim, em primeiro lugar é a família. E aquilo me mexeu demais, sabe? Eu falei, poxa vida, é um cara que está valorizando o ser humano e não o abstrato, não a ideia. Então, a partir desse momento, começamos a estudar e ele se tornou um grande amigo, que dura até hoje, né? E você quer ver esse homem ficar muito feliz é comer um lanche com ele. Isso é verdade, é fato. E detalhe, o lanche é para vocês comerem também, então você ficou distante para pegar ali. Não Mas vergonha, pode ficar à né? vontade. E outra, essa geleia aqui foi uma geleia muito legal que eu encontrei no mercado. Eu vou levar uma bronca porque eu comprei essa geleia aqui depois, então pode comer à vontade. Aproveita, né? A Aproveita. mesa é sempre sagrada, né? Olha, o que é interessante é que assim que eu entrei na igreja, eu sempre ouvi a respeito de teologia como algo que distanciava o cristão das pessoas. Tipo, você vai ficar muito teórico e tudo mais. E meio que alguns pastores até ensinam isso nas suas igrejas. Não estuda muito não para não ficar doido, né? Até a história do pastor Carlos que ele passou a contar aqui depois. Ô, Lucas, deixa eu só terminar a minha fala, que eu não consegui falar como eu cheguei aqui. Cara, eu nem lembrava do meio do caminho, mas pode continuar aí, depois Foi volta falar para cá. de lanche. Eu fui aí falar de falar lanche, lanche, cara, tem empolgou comida, cara. vocês Pô, aqui, empolgou, puxou a Briga, ideia. bateu palma, hein? Mas o ponto que eu queria chegar, quando eu fui convidado para vir para o ISBEL, comecei introduzindo o fato de que eu sempre quis ser professor e conheci o Maurício se tornou um grande amigo nessa caminhada teológica e até hoje, de lanches, de conversas. O Maurício é uma pessoa que eu amo demais, né? E eu sempre compartilhei com ele a ideia de ser professor. Só que eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui no ISBEL. Sabe, eu nunca imaginei, assim, eu sempre tive o desejo, eu falava, queria ser professor. E quando me formei em 2015, ele chegou em mim e falou assim, olha, eu vou colocar você no ISBEL. De imediato eu não acreditei. Falei, não vai, né? Como? Falei que ia indicar o seu nome mesmo. Foi. E indiquei. E indicou. O Vanderlei. E passou um tempinho assim, ele chegou e falou, você pode fazer uma disciplina de contexto histórico da Bíblia? E eu falei assim, posso. Daí eu vim, conheci o Vanderlei naquele dia, isso foi em 2015. 2016, 2015 eu me formei, em 2016 eu comecei aqui. E eu lembro da minha primeira turma, né? Por mim, estava lotado e sem experiência nenhuma, mas com o coração queimando, né? Eu sempre gosto de definir a teologia como a fé que ama saber. Então, a teologia é de joelhos, sabe? O coração de joelhos, aprendendo, orando e falando de Deus, né? A teologia não tanto um falar sobre Deus, mas é um falar de Deus dentro desse âmbito da experiência da igreja, né? E naquele dia eu trouxe essa paixão para a sala de aula e estou aqui até hoje, já faz uns 7 anos. Só um detalhe. Esse moço aqui foi qualificado como primeiro lugar
nas notas de toda aquela instituição naquela ocasião e foi premiado com notebook Foi. na formatura dele. Foi o primeiro aluno. Esse cara tem que ensinar, ele não pode guardar para ele. Já era assim, já tinha essa vocação. E olha que legal, dá para perceber na fala das pessoas aqui, de todos vocês, a paixão que vocês têm literalmente por gente, por pessoas. E não literalmente pelo que as pessoas usam de forma errada, né? Tipo, a letra mata pela letra, Exatamente. né? Tipo, é literalmente a paixão pelas pessoas, porque quanto mais a gente aprende a respeito de Deus, mais a gente quer servir as pessoas, enfim. Bom, e já aproveitando o gancho aqui, nos conte aí como foi a sua experiência lá com a mulher. Olha, não leia a Bíblia desse jeito, não leia Apocalipse, não. A gente estava conversando essa semana, né? E eu me lembrei dessa história. Quando eu tinha uns 15 anos, eu estava no trabalho, eu era um cobrador de material, de um depósito de material de construção, e um dia de chuva, né? Estava sem o trabalho lá, fiquei dentro do depósito e conversando com a caixa. E a menina conversou, surgiu a conversa, não era cristão, né? Mas surgiu uma conversa e ela me perguntou, você já leu Apocalipse? Falei, não li Apocalipse, nunca li. Eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Nem Mateus, nem Marcos, nem João, nem nenhum outro livro. Nenhum evangelho. E aí ela falou assim, olha, não leia não. Se você ler, você vai ficar louco. Eu arregalei o olho assim, né? Ela falou, não, você fica louco, lá são umas coisas terríveis. Final do mundo. Não leia não. E eu guardei isso no coração, né? Nunca tinha lido e me senti ainda mais desmotivado a ler a Bíblia. Já né? não vou ler, né? Então, é interessante que, claro que ler a Bíblia é transformador. A minha conversão aconteceu porque eu entrei num curso bíblico, né, o curso de verdades básicas, oferecido pela igreja, e ali comecei a ler a Bíblia. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no curso foi comprar uma Bíblia, né, aquelas que a gente usava antigamente, de capa preta, de zíper, né, e vinha o índice, moderna, né? vinha o índice dos livros ali, né, tudo mais afundadinho ali, as páginas para você ter acesso aos livros. E eu comecei a ler a Bíblia, e ter fome da Bíblia, eu anotava os versículos, depois eu descobri que embaixo tinha um monte de referências que a gente podia então conectar o texto com outras referências bíblicas, e quando eu descobri isso, para mim foi... Pastor, mas o senhor lia Apocalipse? Apocalipse eu fui ler depois. Foi depois, verdade. né? Olha. Eu fui ler os evangelhos, fiz verdades básicas, fui lendo, e depois eu cheguei em Apocalipse. E muita gente foge dessa leitura, né, de Apocalipse até hoje. Muitos cristãos nem entendem do que se trata o livro. O meu E já primeiro aproveitando livro para foi falar a respeito aqui de Apocalipse, né, nós vamos ter uma matéria aqui no ISBEL, especialmente para você que deseja aprender mais sobre o livro de Apocalipse, com o professor Adriano aí, vai estar esclarecendo muitas coisas para a gente. Com certeza eu vou fazer parte dessa sala de aula aí para aprender um pouco mais. E é justamente isso. O pastor estava falando aqui que ele se aprofundou mais nas Escrituras e conheceu mais a Deus por conta de um curso que ele fez. Exato. E é literalmente isso, gente. Se você faz parte de um reino, você é cristão, você faz parte do reino de Deus, e você não tem conhecimento do livro que ele deixou escrito para abençoar a minha e a sua vida, o manual da vida do crente, né? A gente costuma falar a respeito disso. Cara, esse é um momento maravilhoso para você aprender a respeito disso, né? E já aproveitando também, não é só esse curso que o ISBEL está oferecendo hoje. A gente tem uma série de cursos que estão sendo oferecidos hoje. Para quem mora especificamente aqui em Londrina, a gente vai ter o curso do Mateus... Mateus o quê? Toda vez eu esqueço o sobrenome do rapaz. Wutzki. Mateus Wutzki. Wutzki. É, Wutzki. o alemão. É um alemão, muito desenrolado o alemão, muito gente boa, que vai falar sobre aconselhamento pastoral, que é um tema, assim, muito importante para todo mundo da urgente, né? igreja. Um tema urgente. Urgente. Exatamente, porque depois que você aprende a respeito do reino de Deus, você sabe que o reino de Deus ele é feito para um servir ao outro também, né? E é assim que a gente comunica Cristo. E no meio do caminho você vai se deparar com precisar aconselhar alguém, principalmente com as interrogações que a sociedade vão jogando na cabeça das pessoas aí. Exatamente. Né? Então, vai chegar cada dúvida, meu irmão, para você, e você não precisa ser pastor para responder essas coisas não, né? Você pode ser uma pessoa que foi muito bem instruída lá no curso de aconselhamento pastoral com o Mateus, para você abençoar a vida de outras pessoas por aí afora. Só uma coisinha. Oi, perdão. Não, Desculpa. eu só ia dizer aqui que ela falou que quem lê a Bíblia fica louco, né? Quem lê Apocalipse, e realmente a gente fica louco. Né? A gente fica louco por Jesus, pelo reino de Deus, pelas pessoas, né? Isso aí. A mente muda, há um metanoel, né?
A mudança de mente, do coração. Ler a Bíblia é extraordinário, é realmente transformador. Eu sempre vejo, né, que na Bíblia a gente conhece Deus como Ele é e a gente como a gente deve ser. Verdade. Né? E a gente... Por isso que a Bíblia é transformadora. É a revelação de Deus para nós mesmo. É verdade. Não, só complementando a sua fala sobre o Mateus, o Mateus é um jovem que ama a Escritura. Ele é psicólogo, clínica, atende pessoas, mas ele tem uma paixão pelo Evangelho, uma coisa assim muito grande. Eu gravei um programa com ele ontem, foi muito emocionante. Eu me segurei para não chorar, falar das fissuras da alma e trabalhar essas coisas. Ele vai trabalhar tudo isso aí nesse curso. É isso aí. Então, vai ser tocante. já se prepara aí. E as fissuras da alma existem muitas, né? São muitos problemas que nós encontramos nas almas. E é para todo mundo esse tipo de problema, né? Bom, uma das coisas que eu queria conversar com vocês aqui hoje, né? Aproveitar esse momento aqui, tá, pessoal? Não é só vocês que estão aproveitando e de casa, não. Mas eu também estou aproveitando isso. Porque aqui estou diante de pessoas que realmente amam as Escrituras e que estão expostas a ela todos os dias, né? Mas, além do que a teologia fez na nossa vida e da forma que ela chegou na nossa vida, de uma forma simples e que tem nos levado a abençoar a vida de outras pessoas, qual seria hoje uma forma prática de uma pessoa literalmente ter acesso a uma teologia saudável? Porque no mundo que a gente está hoje, tem muita gente na internet falando a respeito de muita coisa. Então, cada um que pegue seu vídeo lá, comece a gravar e pode começar a ensinar. Mas como você identificar hoje uma teologia saudável, uma teologia bíblica? Qual seria a dica que vocês aí, que lideram pessoas, que ensinam para muitas pessoas, poderia trazer para a gente? Quem quer começar? Um de cada vez. Um de cada vez, hein? Ó, eu sei que é um tema muito difícil, porque é literalmente direcionar as pessoas da forma mais rápida possível. Mas será que é difícil? Eu acho que tem muito... Desculpa, Pode Sim. falar. você falando aqui, mas, gente, tem muita gente colocando a teologia num lugar em que ela não está. A teologia é uma sabedoria revelada no Pai. Não existe teologia não prática. Não existe teologia não vivencial. Não existe teologia divorciada da piedade, da vida com Deus. Não existe uma teologia meramente acadêmica. Nós não estamos aqui para fazer filosofia de Deus, e sim uma teologia bíblica, que é mediante a revelação do Espírito de Deus, que vai tornar a palavra de Deus não uma letra, mas uma escritura revelada. Uau. Uma palavra de Deus registrada para nós ali. Então, fazer teologia é fascinante por conta desta ação do Espírito. Não é por conta de aumentar o nosso cabedal, o nosso conhecimento sobre Deus. Isso aí a gente pode adquirir, mesmo não crendo em Deus, mesmo não tendo vida em Deus. Por isso que, para mim, teologia é a sabedoria de Deus revelada em toda a Escritura. É isso, só para começar nosso papo aqui. Eu gosto de falar o seguinte, que a teologia é a fé de olhos abertos. Teologia é racional, né? E a função da teologia é servir a igreja. Ninguém faz a teologia para ter apenas o conhecimento. Então, quando falar assim, por que você faz teologia? Para conhecer melhor. É muito vago. Conhecer o quê? E conhecer para quê? A teologia, ela é um ofício da igreja. Nós aprendemos mais sobre a revelação, sobre o Deus que se revela em Jesus Cristo, para servirmos melhor no poder do Espírito. Então, na verdade, esse divórcio foi criado, né? Exatamente. Entre teologia e vida prática. Então, assim, a pessoa ela é um ministro de louvor, ela é um líder de célula, ele é um professor. Ele está desenvolvendo, ele está desempenhando os seus dons na comunidade de fé. Essa pessoa precisa de uma compreensão teológica, porque uma das fontes, vamos dizer assim, né, da teologia é o amor. Então, quando você ama, você quer conhecer aquele alguém. E o objeto da teologia, será que eu posso falar objeto, vamos colocar entre aspas aqui, é um tu, é um alguém. É uma pessoa que chega a nós em amor. Então, se esse outro que chega a mim em amor e me salva e mantém ou estabelece um relacionamento, porque a fé é um relacionamento com o outro. É o eu e o tu que é um nós, né? Eu estou em relação com Jesus porque Ele providenciou isso, porque Ele me amou. Então, o amor que vem dele, que impacta o meu coração, desperta em mim esse interesse de conhecê-lo mais, de me aprofundar mais, de adorar. Por isso que a teologia ela é feita de joelhos, em adoração. Exatamente. É uma teologia que parte desse anseio de querer conhecer
com mais propriedade de Jesus, falar de Jesus com amor, falar de Jesus com propriedade, dentro dos limites cabíveis a nós. Nós nunca vamos esgotar o sagrado, mas nós podemos conhecer Jesus porque Ele se manifesta, principalmente em Sua palavra. Então, quando eu fico vendo pessoas assim, com aquela famosa... Elas não falam isso diretamente, sabe? Mas elas ficam expressando isso indiretamente. O meu conhecimento já é suficiente. Para que eu vou estudar teologia? Para que eu vou fazer o curso do apóstolo Paulo? Ou para que eu vou estudar Apocalipse? Ou aconselhamento pastoral? Fica naquele limite do conhecimento. O que eu sei já basta. Mas não basta. O que eu sei é muito pouco diante da grandeza da encarnação de Jesus. E uma pessoa chegar a falar isso também, né? Porque a gente estuda o tempo todo e mesmo assim se depara com coisas que a gente ainda não conhece, que nos surpreende. E viver o reino de Deus é isso, né? A gente ouve uma pregação diferente e faz, caramba, que bênção, eu nunca tinha olhado dessa forma. Nas aulas com o Mantovano lá, a gente tenta ler um versículo inteiro, né? Aí, para aí que essa palavra significa isso, que Deus queria comunicar isso. Então, a gente sempre tem o que aprender. E é muito ruim quando a gente tem pessoas no reino de Deus que estão tão cheias de vontade, mas não abraçam a teologia e começam a agir sem conhecimento. E a ação sem conhecimento pode causar um dano na vida de tanta gente. Em outras áreas, as pessoas investem tanto, né, em se reciclar, em crescer, em aprender mais. E às vezes o cristão ele não articula a sua fé, né? Ele não aprende a respeito da sua fé, que é a sua salvação, é seu relacionamento com Deus, é o que a gente tem de mais precioso, né? Então a gente dedica tempo, energia para tantos outros conhecimentos, áreas de conhecimento, ou mesmo, né, claro, na vida profissional, mas não articulamos a nossa fé, não amadurecemos a nossa fé, não aprendemos mais de Deus, né? Eu acho que a teologia, qual é a teologia saudável? Eu acho que é isso que a gente começou a falar desde o início. Eu acho que primeiro é a centralidade das Escrituras, né? A gente conhece Deus através da sua palavra, da sua revelação. Segundo, a centralidade de Cristo, né? Uma teologia cristocêntrica, né? Cristo está no centro. E por isso é uma teologia, como o Adriano disse, que o adora, né? Jesus é glorificado nessa teologia. Então tem uma teologia que Jesus não é glorificado, então errado, né? não é bíblica, não é saudável, né? Não é para nós, né? Porque se a gente resume teologia como estudo sobre Deus, então é a definição talvez mais simples, né? Todo mundo tem a sua teologia, porque todo mundo tem a sua ideia de Deus, né? Então nós temos uma infinidade de teologias por aí. Mas como você disse, uma teologia saudável é aquela que vem da revelação do próprio Deus. Não é uma inquietação do homem meramente de buscar a Deus, mas é Deus se revelando a nós, através da sua palavra e através do seu Filho. Então é a centralidade das Escrituras, a centralidade de Jesus, onde Ele é glorificado, e aonde nos leva, né, a realmente nos relacionar com as pessoas e servi-las, né? Exatamente. Porque é isso, a teologia serve o reino, serve a igreja, né? Então, tem muita gente, nós conhecemos, são professores de Deus, né? Conhecem muito de teologia, no sentido mais como uma disciplina, né? Mas que isso não serve para nada. Então, a gente conhece pessoas extremamente inteligentes que sabem mencionar os maiores teólogos e sabem discutir, né, dos vários ramos da teologia, mas que não evangelizam, né, não servem as pessoas, não estão engajadas em igrejas locais, não têm relacionamento com o corpo de Cristo. Então, é uma teologia que perdeu o sentido, perdeu o propósito. Um estudo de Deus que perdeu o propósito, né, da simplicidade da vivência da fé, né? Exatamente isso. E é o que a gente está conversando, se aplica ao dia a dia de todos os profissionais, independente da área que ele atue, né? O Eric, por exemplo, é videomaker e atua em diversas áreas, mas isso afeta também teu dia a dia, né, cara? Tipo, isso afeta teus clientes, por exemplo. O cara que se depara contigo, que tem um conhecimento teológico e experimenta de Deus no dia a dia, com certeza você vai impactar a vida da pessoa com o que você tem dentro, né, cara? Cara, assim, eu durante a minha experiência profissional, eu tive alguns bons momentos, assim, onde Cristo se revelou nos relacionamentos, né? Então, a minha experiência na questão teológica e vida prática, ela se faz aonde eu vejo uma oportunidade de esclarecer para as pessoas as questões com relação ao reino de Deus, o seu amor, a sua salvação, e poder falar isso de uma forma clara
e de uma forma que tenha um respaldo na consciência da pessoa. Então, para resumir, né? Nós estávamos certa vez fotografando numa outra cidade e estava lá aberta a televisão num programa evangélico e estava lá aquela coisa de campanha da prosperidade, né? Fogueira Santa, todas aquelas coisas. E os caras tinham um preconceito enorme com aquilo. Então, os caras do quarto lá, nós estávamos uns 6, 7 fotógrafos, e os caras estavam bravos com aquele programa. Aí começou a dar de dedo, falar mal, reclamar daquela situação. Ah, não, é tudo explorador da fé, isso aí, estelionatário. E foi um momento muito interessante, né? Talvez se eu não tivesse um conhecimento teológico, não tivesse a forma correta de apresentar, eu teria dificuldade de contornar aquela situação e canalizá-la para glorificar a Deus ali naquele momento. E aí alguém me perguntou, falou, mas você não é evangélico? Você também acredita nessas coisas? Aí eu falei para eles, cara, olha, é o seguinte, tudo que esses caras estão falando aí, eu acredito ao contrário. Eu sou evangélico e eu creio ao contrário disso aí. Mas como assim? Aí eu tive que dar razão da minha fé aos caras, né? Eu falei, tá, bom, vamos lá. O que você acha que é se relacionar com Deus? Eles não sabiam muito responder. Não sei, ficaram balbuciando alguma coisa. Aí um deles já puxou a conversa em Gênesis já. Eles falaram, não, mas espera lá, você acredita naquela historinha lá de Adão e Eva? Aí como que eu contornei isso? Eu lembrei das aulas do Maurício Mantovani, a essência da mensagem. A essência da mensagem, o amor salvífico de Deus no Antigo Testamento. A revelação progressiva de Deus em todas as Escrituras. Então eu fui lá no Maurício, cara, fui lá nas aulas de teologia bíblica do AT. Eu falei para esse cara, é o seguinte, Gênesis, você precisa ler ele prestando atenção na essência da mensagem de Adão e Eva. Qual que é a essência da mensagem? Se Adão e Eva, essas duas pessoas, foram realmente pessoas que existiram de fato, foram seres cósmicos, cara, eu não sei te dizer, não sou eu que vou te convencer se eles existiram ou não. Isso para mim não importa para essa conversa que a gente quer ter aqui. Porque se você está me perguntando sobre as Escrituras, se você está querendo saber a razão da minha fé, a razão da minha fé é o seguinte, a essência da mensagem é que Deus criou o ser humano como projeto do seu amor. Deus amou de tal maneira que Ele criou o ser humano para se relacionar com Ele. E Gênesis mostra isso. 2 pessoas inocentes vivendo dentro de um jardim, de um paraíso, onde eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. E eles tinham uma escolha, o livre-arbítrio. O ser humano não foi feito para ser uma máquina. Aí eu direcionei para eles, né? Você não foi feito para ser um escravo de Deus. Você não foi feito para ser escravo das vontades de um Criador. Você foi feito livre para ser imagem e semelhança dele. Você já parou para pensar que você é imagem e semelhança do teu Criador, que te ama? Cara, isso já começou a abrir os olhos deles. Eles começaram a ficar impactados com aquilo. Todos pararam para me ouvir, cara. Desligaram a televisão e pararam para me ouvir. Que massa, que massa. Então, e o conhecimento que você tem a respeito disso dá você respaldo para você conseguir comunicar isso para a pessoa, né, cara? E isso tinha respaldo até mesmo no meu próprio TCC, no meu projeto meu trabalho, né, de conclusão acadêmica no ISBEL foi relacionado à imaginação. Então, eu trabalhei dentro do meu tema com eles. Massa, cara. E aí eu comecei a trabalhar isso, falando, olha, muito do que as pessoas dizem que crê, na verdade, elas deveriam dizer que elas apenas imaginam. Aí eles ficaram interessadíssimos no meu tema ali, porque eu comecei a trabalhar isso. Falei, olha, nós precisamos dizer o seguinte, que muitas das brigas das igrejas que tem hoje em dia, diferenças dogmáticas, não é por aquilo que eles deveriam crer. Eles deveriam dizer, eu imagino que seja assim. E aí remete a Apocalipse, muitas vezes. A briga é por causa de interpretações de pequenas coisas, que geram cisões. Quando a honestidade teológica deveria levar as pessoas a dizerem, cara, isso aqui eu não posso dizer que eu creio, mas eu posso dizer que eu imagino dessa forma. E isso me traz esperança. Uau, muito bom, hein? E aí eu fui de Gênesis e Apocalipse com essa galera. Ali a gente gastou uns 20 minutos. E Parou de tirar foto, filmar. Sim, nós estávamos no quarto se preparando, eu tomando banho, a galera se arrumando. E foi muito legal, foi muito gostoso, porque eu vi quanto a teologia me capacitou a ter uma mensagem ajustada para esse tipo de público, para esse tipo de pessoa. Talvez se eu não tivesse teologia, eu teria muita dificuldade, porque eu ia ficar ali de tentar defender Adão e Eva, Gênesis, da forma como o modelo deles foi dado, é o modelo mais comum, é o senso comum do modelo. E quando a gente olha para a teologia, a gente consegue tirar essa superfície e olhar para a essência, né? E a essência quando eu disse para eles sobre isso, o amor de Deus, a liberdade, né? E depois o resgate do ser humano em Cristo, porque eu fui até Cristo com eles ali, fez todo sentido para eles, fez todo sentido.
E eu falei do plano da salvação ali, cara, começando com preconceito a partir de uma pregação na televisão, né? De uma igreja midiática, de televisão. Consegui apresentar. E o Isbel estava comigo lá, cara. O Maurício estava comigo lá. Eu nem sabia que eu estava com você lá naquele dia. Comigo lá, cara. Nem sabia que você estava lá. Maurício te acompanha, né? Não, mas é uma coisa linda que o Eric falou. Se você não fizer a teologia, uma formação teológica, que te apresente um Deus que te ama, que te quer, que te pastoreia, se relaciona com você, você não está fazendo teologia. Pelo menos bíblica, não. Você está fazendo aquilo que o pastor Carlos falou. Qualquer teologia, qualquer dogmatização de Deus, qualquer diminuição de Deus, porque é um Deus que não me ama, não se revela como um Deus que me ama, desde o início até o fim. E Apocalipse não enlouquece não, o pastor Carlos sabe disso, que Apocalipse não é enlouquecedor, né? Aliás, foi o primeiro livro que eu li quando eu me converti. Olha aí. E não fiquei doido. O meu também. Não entendi nada, mas é o primeiro que eu li. Eu acho que eu fiquei meio doido. Eu sei lá, eu não entendi nada do Apocalipse. Tem que assistir a aula agora do Adriano para a gente assistir o quarto do melhorar. Adriano, né? Mas uma teologia que não trata Deus como pessoa, não advém de uma revelação pessoal de Deus. Porque teologia, esse negócio aqui está caindo aqui, eu não sei o que eu fiz de errado. Tem um treco aqui que está mexendo. Eu acho Tem que agora, apertar melhor. agora não vai cair. Eu quero até falar algo, tá? Fica tranquilo, Nós temos, assim mesmo. nós temos uma equipe gigante aqui, eu não posso deixar de falar dela, tá? Para que aconteça o podcast. Não, Tá aí aqui eu o não pessoal do ajustei. nosso backstage. E aí, backstage, tem como você se comunicar com o pessoal aí, backstage? Lucão. Opa, tô por aqui. Tá por aqui. Se apresente aí, backstage. Quem é você? Bom, Eu sou a voz, né? Eu sou a voz. Sua voz. né? Mas espero que logo a gente tenha o nosso próprio estúdio aí do Opa, podcast. quem diz amém aqui? Aleluia. Amém. Isbel Talks. Mas para quem não me conhece, sou o Lucas e eu me identifico com o Eric, que eu tenho muitas funções aqui. Ele é o Severino da igreja, né? Mas faço tanta parte da equipe do marketing quanto da produção agora desses eventos que a gente vai ter. E futuramente acho que eu vou compor também uma parte aí do corpo docente com algumas matérias. Aí sim. E aí, Aí esse cara é completo. É mestre. Bombril. Bombril, mestre. Desenroladíssimo. multiministério, aí, ó. Bom, gente, para a gente concluir a nossa conversa, né, direcionar a nossa conversa aqui para uma vida prática nas pessoas, né, queria ouvir de vocês aí um conselho que vocês dão, não só para mim, que hoje sou aluno de vocês, mas também para as pessoas que estão em casa, que têm o desejo de conhecer mais e desmistificar, essa palavra é difícil, né, desmistificar a teologia para a vida dessas pessoas, né? Um conselho? Um conselho, cara. Venha para o ISBEL. Venha para o ISBEL, né? Vai resumir nessa frase mesmo, né, cara? Sabe, eu fiquei pensando aqui agora, existe uma doença que acomete muitos cristãos chamada de versiculite. 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 Eu O conheço, que isso significa? A pessoa, a cada 10 palavras que ela fala, 11 são versículos bíblicos. Só que citações fora de contexto, fora de ideias, né? E isso acaba aprisionando o outro. Aí é Neurotiza, versiculite né? crônica. Oi? Aí é versiculite crônica. Então, e Contagiosa. Jesus cura de versiculite. Ele cura, graças a ele por isso, né? Amém. E nós aqui do ISBEL temos essa missão dada por ele, a capacitação do Espírito dele, para ensinar as Escrituras com amor, para ensinar as Escrituras com espiritualidade, porque eu acredito que Deus nos criou para amar, porque Ele ama. Amém. E se nós não amamos, tem coisa errada, porque se nós somos do amor, nós somos amados e amamos, porque Ele nos amou primeiro, né? Então, o ISBEL ele traz essas ferramentas para as pessoas saírem daqui e não ficar presas apenas naqueles conceitos abstratos de Deus. A ideia da teologia que o ISBEL ensina é tratar ou falar de Deus como pessoa que ama, dentro dessa relação. E isso é visto na sala de aula. A nossa sala de aula ela é pastoral. Por isso que eu defino o ISBEL como uma família. Uma família que eu amo estar aqui, não só como professor, como coordenador, mas também como ser humano, né? Trabalho com o Eric todo dia, com você, Lucas, e a nossa sala é uma sala feliz, porque nós ali estamos não só por amor, mas estamos em Cristo, que é a encarnação do amor, né? Amém. Amém, cara. E até para você aí que se interessou pelo que a Adriana acabou de falar,
É óbvio que o presencial sempre vai ser o premium, né? Presencial, estar numa sala de aula é muito bom, é aconchegante, você olho no olho, você aprende muito. Mas nós também temos a nossa experiência online, que é o nosso EAD. E se você tem um desejo de estudar teologia e não consegue estar na sala de aula aqui com a gente, né? Você tem o Isbel EAD. A gente vai colocar aqui na descrição do nosso vídeo os links abaixo para você se inscrever. Vão ter vários links lá e você vai se enquadrar em um deles com certeza. Porque enquanto nós estamos gravando esse podcast aqui, nós estamos tendo uma campanha, um concurso de bolsas. E como é que vai funcionar esse concurso de bolsa? Você vai se inscrever lá e vai contar parte da sua história para a gente, né, para o Isbel. E a nossa equipe vai ler a sua história e vai ver se dentro do que você compartilhou lá, você é a pessoa que vai ser contemplada com esse curso. Tá? Então, esteja se inscrevendo, coloque seu nome lá e conte sua história para a gente. Vai ser muito bom ouvir aí o que é que você tem ouvido da parte de Deus, né? Bom, mas continuando aqui. E aí, Eric, qual o conselho que você daria para o pessoal que está assistindo a gente? Cara, mesmo do Adriano. Vem para o Isbel, vem estudar teologia, vem buscar conhecimento, vem se aprofundar nas Escrituras. Vai contribuir para toda a sua vida, vai fazer com que você tenha um conhecimento muito abrangente com relação ao reino de Deus, às Escrituras, vai fazer com que você consiga dar respostas para esse mundo doente, caótico, que precisa de respostas. Exatamente. Você vai aprender, como John Stott disse, né, coçar onde tem coceira, né? O mundo ele tem uma coceirinha ali e ele precisa ser coçado. Então a teologia te ajuda a resolver esses problemas, né? Dar resposta à pergunta que está sendo feita. Porque a gente está respondendo perguntas muitas vezes que não está sendo feita. Esse é o problema da igreja, às vezes gastar energia em dar respostas que ninguém está fazendo perguntas. E a gente precisa, a teologia ajusta o nosso foco, faz você enxergar na sociedade quais são as perguntas relevantes que precisam de resposta. Massa, cara. E a teologia vai te ajudar a compreender e entender isso. E venha comer um lanche com o professor Maurício. Chamou para comer um lanche, ganhou Isso o aí é né? sempre depois. Foi uma pizza, né? Rapaz, a gente foi finalizar uma turma aí, foi comer uma pizza aqui embaixo, né? Aí, não, pessoal, tô bem acanhado. 6 pessoas, 7 pessoas na turma. O pessoal, não, vamos pedir uma pizza. Pedir uma. Não, vamos pedir outra pizza. A gente comeu 6 pizzas nesse dia, cara. E no Não, final... foram 5. Foram 5? Foram só 5. chegou a Ele sexta. comeu 5, né? Aí o detalhe, aí o Mantovani chegou lá, né? O que é que você vai querer tomar? Não, uma água tônica sem açúcar, zero Meio açúcar, light, né? com limão e tal. Terminou comendo uma pizza de chocolate branco, tomando um copão de Coca-Cola, né? É difícil. Mas detalhe, o esses churrasco, alunos né, o Lucas, que nós fizemos aqui no final do nosso curso sobre o apóstolo Paulo, que o Maurício aproveitou aquele dia, né? A cada conversa nova que a gente fazia, ele falava, peraí um pouquinho, deixa eu pegar mais um pouquinho de carne ali, né? Pra comemorar, Ninguém né? aguentava mais comer. prestigiar Né? a mesa é sagrada. Já que vocês estão falando tanto de mim assim, eu não quero fazer um convite, pastor. Eu quero fazer um desafio. Vem para cá assistir uma aula. Todas as pessoas que eu conheço e que convidei, venham para cá assistir uma aula, elas não saíram mais daqui. Vem e chega na sala de aula, a gente faz a seguinte colocação: olha, se você não gostou da aula, você volta pelo menos para ver se melhorou. Entendeu? Aí o Mas pessoal as pessoas não tem voltam. Elas voltam, né? Então Elas vem voltam. para cá que você vai viver um ambiente de pastoralidade, de biblicidade, de escritura. Nós não somos perfeitos, mas nós olhamos para aquele que é perfeito. E ele se manifesta em nós. Sala de aula, eu costumo dizer que a minha sala de aula é meu púlpito. E todo púlpito que eu vou, para mim é uma sala de aula. Uau. E o Mantovani vai estar... São 2 matérias do Mantovani nesse semestre agora? Ou é uma matéria? São São duas, tá? É Teologia Bíblica do Antigo Testamento 1, que foi a que eu assisti esse período passado agora, que é foi. uma matéria assim, absurdamente top. Aqui fala top também, né? Top todo mundo entende, né? Top todo mundo entende. Então, e outra matéria também, que essa já vai ser muito abençoadora para mim e para todos vocês que puderem ter acesso a ela, que vai ser o Evangelho no Antigo Testamento, né? Que muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento e fica meio perdido lá, onde enquadrar o que a gente está lendo com a realidade bíblica do Novo Testamento, né? Como é que Jesus inventou esse negócio de evangelho no Antigo Testamento? Não Porque é? foi ele que criou isso. Olha aí que legal. Lucas 24. Lucas 24. Então, tudo isso aí você vai aprender nessa matéria aí que o Mantovani vai estar ensinando para você. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E você, pastor Carlos, um conselho.
Então, a gente está aqui para falar de que a teologia é para todo mundo, né? E Jesus, ele disse no Evangelho: aprendei de mim. Então, a vida do cristão, se você tem recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é a salvação, a experiência mais poderosa que um ser humano pode ter nesse mundo, então agora você tem sede do amado, né? O Adriano falou sobre isso, você tem desejo de conhecer a quem você ama, né? E isso deve ser uma realidade na vida de todo cristão. O que é muito triste é que nós estamos numa geração de cristãos analfabeta da Bíblia, que não se relaciona com Deus através da sua palavra e que por isso erra demais. Jesus já disse para a galera, né, vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras. Por que eles estavam errando? Não conheciam o poder de Deus nem as Escrituras. Né? Então, eu como pastor também de igreja local, de uma comunidade local, eu vejo quantas decisões erradas as pessoas tomam na vida financeira, no casamento, na educação de filhos, relacionamentos interpessoais, escolhas profissionais, que se eles tivessem um conhecimento maior de Jesus, da palavra, eles iriam acertar muito mais, né? Nós somos imperfeitos, vamos errar muitas vezes, mas o cristão que conhece a Deus através da sua palavra, que tem profundidade teológica, então ele vai acertar muito mais na vida, entendeu? Então por isso que a teologia é prática, por isso que estudar teologia é para todo mundo, né? O cara que vem para o seminário que estudar teologia, se ele é marido, ele vai se tornar um marido melhor. Não tem jeito. Exatamente. Porque ele vai aprofundar o relacionamento dele com Deus, ele vai ver coisas na vida dele que a graça de Deus vai estar atuando e ele vai poder crescer nisso, ser transformado pela graça de Deus. Ele vai identificar coisas que ele pode agir diferente na sua casa, como profissional, entendeu? Como filho, então, como pai. A vida da pessoa muda quando ela tem um conhecimento teológico e ela está aprendendo. Isso vai durar até a volta de Jesus, né? Então, aprender de mim. Pedro disse que a gente deve crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. É claro que esse conhecimento não é só a questão de um estudo, é realmente o conhecimento pessoal de Cristo, mas envolve o estudo. Né? Então, Jesus era conhecedor das Escrituras. Nós vemos os apóstolos, nós vemos a igreja primitiva que se dedicava todos os dias, né? Então, no partir do pão, né? Na comunhão e também na palavra. Né? Então, isso é ser cristão, isso é ser igreja. Eu vou aprofundar o meu conhecimento daquele que é meu Senhor, é meu Salvador, e isso vai transformar a minha vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, acerta mais na vida. A pessoa tem mais equilíbrio emocional, porque tem estabilidade espiritual. Então, a vida da pessoa é transformada. Quando essa teologia cai para o coração, gera vida, né? Então, é teologia para todo mundo. Pessoa que quer crescer na fé, quer crescer em Deus, e obviamente quer crescer como filho e filha de Deus, como pessoa, estude teologia. Né? Aprofunde-se em conhecer seu Deus. Como diz um professor meu muito querido, Silas Barbosa Dias, e também quando a fala do Maurício, a verdadeira teologia, ela arde o coração, né? É verdade. A verdadeira teologia arde o coração. É isso aí, gente. E finalizando aqui o nosso podcast, né? Muito bom mais uma vez estar com todos vocês. Obrigado. Esse conselho aí que vocês... Já acabou? Já acabou, cara. Rapidão, ó. Rapaz, a gente queria passar muito mais tempo aqui, mas a gente vai precisar, né, executar algumas outras tarefas ainda hoje. Né? Temos alguns vídeos para editar, né, Eric? Alguns vídeos para editar, algumas coisas para fazer. Mas a proposta desse podcast aqui sempre vai ser trazer palavras que vão abençoar a sua vida diretamente, de uma forma prática, e trazer conselhos de pessoas assim, cheias de Deus, para abençoar a tua vida, né? Vamos discutir diversos temas aqui, desde marketing para a igreja, olha, vai surgir. Se prepare aí, meu marketing, o Lucas do marketing lá também, porque a gente vai estar ajudando as igrejas a se posicionar melhor, né? Usufruindo também do conhecimento do Eric aí, e tratando muitos outros assuntos, até porque muitos aqui, né, têm conhecimento assim, de sobra, e vamos trazer muitos outros convidados, enfim. Vai ser muito bom estar com você nessa jornada, tá? Então, mais uma vez, compartilha esse podcast aqui com as pessoas que você conhece, para abençoar a vida delas também. Se tem alguém que está na dúvida de estudar ou não teologia, compartilha esse podcast. Olha, isso vai abençoar a tua vida, vai clarear
a tua mente de alguma forma para que você possa estar abraçando aí essa decisão o mais rápido possível para estar na nossa família, essa família chamada Isbel, né? E esse é o nosso primeiro podcast, tá? Vamos fazer uma série de podcasts aí. Esse é o number one. Você já está sendo assim abençoado por estar assistindo ele de primeira. E é isso. Muito bom estar com vocês, pessoal. Igual, Lucas. E tchau para vocês. Fiquem na paz. tchau. E agora a gente... Isbel Talks. Vai ter que fazer alguma brincadeirinha depois no final, né? Isbel Talks é alguma coisa. Mas depois, bota aqui nos comentários o que você acha legal a gente tá fazendo Sugere, também. né? Sugere aí. E agora a gente vai comer o pão de queijo, né? Que depois eu, se possível, comer o pão de queijo, tomar um cafezinho e comer essa geleia maravilhosa aqui, que eu não sei se vai ter nas próximas vezes, né? Tchau, pessoal. Fiquem na paz. Até É mais. isso aí. Um abraço. Deus abençoe.